Nós estamos aí acompanhando a proposta que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, na Câmara, do Brasil adotar um semipresidencialismo e por esse motivo a gente, então, nos socorremos do cientista político Aldo Fornazieri, que está conosco. Professor Aldo Fornazieri. Porém, o Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, deu uma declaração nesse final de semana, acho que foi para uma rádio lá na Paraíba, dizendo que ele acha que 8 de janeiro não foi golpe. E explica, logicamente, a sua versão. Então nós vamos começar por aí. Professor Fornazieri, te surpreendeu o novo presidente da Câmara dizendo que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe de Estado? Bom dia, Heródoto, bom dia aos ouvintes. Surpreendeu em termos, né? Porque, veja o seguinte, quer dizer, esses políticos conservadores, aí eles fazem uma aliança para serem eleitos e depois dão o chapéu em muita gente que participou do processo da sua escolha e assim por diante. Então, o Lira, eu acho que já tinha uma opinião assemelhada, e o Hugo Mota, que também foi aliado do Bolsonaro, então ele, de certa forma, agora está fazendo média ali com o bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Então, são políticos que não são confiáveis, esse que é o problema. Agora, eu acho que ele sofre um desgaste, porque todas as evidências mostram que houve uma tentativa de golpe, houve um planejamento, uma articulação, tentativa de assassinatos. No dia 12 de dezembro houve um atentado no aeroporto, com caminhão, com bomba e assim por diante. Tinha os Kit Pretos envolvidos, que são uma unidade militar que fica ali em Goiás, em Goiânia, se eu não me engano. Então, não há, quer dizer, toda a documentação apreendida com os militares e assim por diante mostra que houve um planejamento, um golpe, houve uma minuta do golpe. Então, o Hugo Mota simplesmente passa por cima de toda a investigação e diz que foi uma baderna e tudo mais e tal. Claro que eu acho que a única coisa que é discutível nesse processo todo são as penas. Agora, que houve tentativa de golpe, houve, evidentemente. Professor Aldo Fornazieri, essa declaração e essa posição que você acabou de explicar para a gente, isso pode fazer com que o projeto de anistia, que está lá também, possa avançar, na sua opinião, ou não? Pode avançar. Eu acho que, embora seja bastante difícil que ele seja aprovado, pode avançar. E se ele for aprovado, parece que ele vai enfrentar resistências no STF. Quer dizer, por quê? Porque tudo indica que a anistia, você não concede uma anistia assim sem um processo de mútua pacificação, sem um processo de mútua negociação, como houve a anistia em relação aos crimes do regime militar e também aqueles que pegaram em armas para enfrentar a ditadura militar. Então, me parece que esse processo, assim, é uma opinião, inclusive, de vários juristas, ele é inconstitucional. E, nesse sentido, se ele é inconstitucional, mesmo que ele seja aprovado na Câmara, no Senado, ele vai ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, que o Hugo Mota, ele entra em rota de colisão com o Supremo. Por quê? Porque o Supremo está tocando os processos, está definindo as penas e tem um entendimento claro de que houve uma tentativa de golpe. Enquanto que o presidente da Câmara, que é um chefe de um poder, quer dizer, tem uma opinião contrária contra todas as evidências. E, nesse sentido, ele retoma um conflito, uma instabilização do conflito entre o Congresso, no caso particular a Câmara, e o STF, que vinha sendo alimentado pelo Lira. O Lira esticou a corda, mas no fim teve que recuar também, porque todas as evidências mostram que houve um golpe, uma tentativa de golpe. Professor Fornazieri, tem também uma manifestação marcada agora no futuro próximo em São Paulo, exatamente daqueles que apoiam esse movimento. Vai ter alguma importância isso ou não tem nenhuma importância? Eu acho que todas as manifestações de rua, protestos e assim por diante, têm alguma importância. Agora, é um tema que mobiliza significativamente parcela da opinião pública, tem que ver. Agora, quem defende a democracia também tem que se mobilizar. Não dá para assistir
passivamente toda uma tentativa digamos assim, de anistiar, de fazer com que essa tentativa de golpe pareça que tenha sido uma mera baderna, um mero ato de bagunça e assim por diante, que tenha sido um ato político menor. Não dá para aceitar isso. Quer dizer, quem defende... Porque veja o seguinte, Heródoto, tem que pôr um basta tentativa do golpismo aqui no Brasil. E pôr um basta significa que aqueles que agem, planejaram, financiaram e aqueles que agiram para levar adiante esse golpe têm que ser punidos. Quer dizer, somente o temor da punição é que pode barrar os golpistas para novas tentativas futuras. Se houver anistia, quer dizer, as portas para novas tentativas de golpe ficam abertas. Professor Aldo Fornazieri, muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Aldo Fornazieri, cientista político, conversando aqui um pouco conosco, né? Diante dessa manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, isso dá uma nova revisão em relação ao chamado processo de anistia, como inclusive o próprio professor explicou agora há pouquinho. Acho que, embora seja bastante difícil que ele seja aprovado, pode avançar. E se ele for aprovado, parece que ele vai enfrentar resistências no STF. Quer dizer, por quê? Às 8h26.